Este texto foi criado pelo filósofo Chico Assis, especialista em ética e moral. O título do texto é Utopias que viraram realidade e a que as empresas ainda evitam enxergar. Vamos analisar. Ok, então vamos lá. Para começar, que tal um exercício de imaginação? Tenta visualizar a cena. Um salão lá no século XIX, sabe? Cheio daquela gente toda formal, e de repente alguém se levanta e solta umas ideias assim. Ideias que pra gente hoje são o básico, né? E qual seria a reação, hein? Bom, como o Chico aponta, provavelmente seria de incredulidade total. O pessoal ia rir, com certeza, talvez até expulsassem a pessoa da sala, porque naquela época essas ideias soariam como, sei lá, um delírio, uma fantasia sem nenhuma conexão com a realidade. E é exatamente aí que a gente começa a entender o ponto central do texto. Essa observação já prepara o terreno para a gente pensar. Aquilo que hoje parece impossível, amanhã pode muito bem ser o normal. A história, aliás, está cheia de exemplos disso. Então, vamos dar uma olhada mais de perto nesse padrão, pegando alguns exemplos históricos que de fato mudaram o mundo. Olha só, o voto feminino, por exemplo, foi uma luta que foi ridicularizada por décadas. A educação pública e gratuita foi chamada de utopia socialista. E a internet? Essa ideia de computadores conectados no mundo todo parecia coisa de ficção científica. E hoje? Bom, tudo isso faz parte da nossa vida. Então, o ponto-chave aqui é esse. Existe um padrão muito claro de transformação. Aquilo que começa como um sonho meio radical, quase uma piada, com o tempo vira uma realidade tão óbvia que a gente até esquece que um dia foi diferente. E aí o Chico faz uma coisa muito interessante. Ele pega essa mesma lógica e aplica no mundo corporativo de hoje. É um desafio para a gente identificar qual seria a utopia do nosso tempo. E tá aí, a tal utopia corporativa dos nossos dias. Aquela ideia que é recebida com o mesmo ceticismo, a mesma desconfiança daquelas ideias do passado, a de uma empresa ser 100% íntegra, transparente, ética e ainda assim ter sucesso. E os argumentos contra, hein? São bem familiares, né? A integridade total acaba sendo vista como uma fraqueza, quase uma ingenuidade que não funciona no mercado tão competitivo. Só que aí o Chico vira o jogo. Ele nos provoca com uma pergunta fundamental. E se essa tal ingenuidade não for uma fraqueza? E se for, na verdade, o futuro querendo acontecer? O próximo passo da nossa evolução, tanto social quanto corporativa. Bora ver como essa ideia se sustenta. Vamos comparar os argumentos de antes com os de agora. E olha que impressionante. A comparação mostra o ponto central de um jeito brilhante. As desculpas que a gente ouve hoje contra a integridade nas empresas são basicamente as mesmas usadas contra todos os grandes avanços da história. É o mesmo roteiro, só mudou o palco. E isso leva a gente para uma inversão de pensamento muito poderosa. Afinal, qual é a verdadeira utopia? O Chico propõe uma reflexão que provoca mesmo. E se a gente estiver olhando para a coisa toda pelo ângulo errado esse tempo todo? E se a verdadeira utopia não for ser íntegro, mas sim continuar acreditando que dá para prosperar de verdade sem confiança, sem transparência, sem responsabilidade? Essa sim seria a grande ilusão. Então vamos fazer mais um exercício de imaginação. Vamos viajar para o futuro e tentar enxergar como as próximas gerações vão olhar para a nossa época. Ele sugere que o pessoal do futuro vai olhar para os nossos debates de hoje com o mesmo espanto que a gente olha para os preconceitos do passado. Vão pensar, nossa, eles realmente achavam que ser íntegro atrapalhava os negócios? Vai parecer inacreditável. A mensagem aqui é bem direta, né? O tempo não perdoa desculpas, mas costuma ser generoso com quem tenta fazer a coisa certa antes de virar obrigação. A história costuma ficar do lado de quem puxa a barra para cima, e não de quem se agarra em desculpas para deixar tudo como está. E para fechar, o texto deixa um último desafio para a gente pensar, cada um dentro do seu contexto. Fica a pergunta, o que é que no nosso meio ainda se chama de utopia, mas que na verdade pode ser só o próximo passo da civilização? O que é que a gente está tratando como impossível hoje, que no fundo é só o futuro batendo na nossa porta? E como diz o Chico, no fim das contas estamos, sim, falando de ética e de moral. E quem quiser que o Chico comente mais sobre isso, é só pedir que ele terá o maior prazer em responder.